Aula 4. A moral e outras formas de comportamento humano. Esta aula foi baseada no capítulo 4 do livro Ética, do autor Adolfo Sanches Vasques. Pode-se falar em diferentes éticas e comportamentos tidos como morais. Essas éticas acontecem em espaços sociais específicos, como é o caso da ética profissional, a ética religiosa, a ética do transporte, a ética no trânsito, a ética na escola e muitas outras. Mas também pode-se falar em uma ética universal, que diz respeito a todos os seres humanos. Todas aquelas outras éticas específicas, elas estão também sob o guarda-chuva da ética maior, que é a ética universal. A sociedade contemporânea entende que existe uma ética universal e que essa ética ela se exprime através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu te convido agora a assistir aos vídeos da unidade 3 que trazem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou destacar aqui alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é um conjunto de princípios e valores que orienta a Constituição Federal de muitos países do mundo, incluindo a Constituição brasileira. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Existe uma ou mais éticas enquanto conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento moral dos sujeitos. Mas há uma série de perguntas que podem ser levantadas sobre a ética e o comportamento moral. Por exemplo, quem define esses princípios? Quem define o que é certo ou errado, justo ou injusto? Vamos começar respondendo essas perguntas dizendo o seguinte: o comportamento moral tem como referência uma ética de uma época e de um contexto específico. O comportamento moral é próprio do homem como ser histórico, social e prático, isto é, como um ser que transforma conscientemente o mundo que o rodeia. O comportamento moral não é manifestação de uma natureza humana imutável, dada de uma vez para sempre, mas de uma natureza que está sempre sujeita ao processo de transformação que constitui precisamente a história da humanidade. Os agentes morais, em primeiro lugar, são indivíduos concretos, que fazem parte de uma comunidade. O sujeito do comportamento moral é um indivíduo concreto que, sendo um ser social, e independentemente do grau de consciência que tenha, parte de determinada estrutura social e está inserido numa rede de relações sociais. O seu modo de comportar-se moralmente não pode ter um caráter puramente individual, e sim social. Nesse sentido, é que se expressa a diversidade do comportamento humano. Comportamento esse que pode ser moral ou imoral, em relação a princípios e valores. Comportamento esse que é o resultado não somente de uma herança histórica socialmente construída e familiar, mas também uma herança do contexto histórico, social e familiar. Deixa eu explicar melhor essa questão da diversidade do comportamento humano. O comportamento das pessoas é resultado tanto da herança passada dos ancestrais, que os ancestrais dessa pessoa passaram para ela, ou das pessoas que ela conhece, das pessoas com quem ela conviveu a vida toda, mas também a diversidade do comportamento humano é o resultado de todo o contexto em que a pessoa está inserida no momento, tanto em relação à herança passada, quanto em relação ao contexto atual. Existe um condicionante histórico, sociocultural e familiar, porque essa influência que nós recebemos
essa influência que vai orientar o nosso comportamento, que vem tanto da herança quanto do contexto, tem a influência de fatores históricos, socioculturais e também familiares. Moral, diversidade cultural e direitos humanos. O que é certo ou errado? Como são determinados os padrões de conduta moral? Bom, nós precisamos levar em consideração o contexto cultural das pessoas, mas também nós precisamos levar em consideração que existem direitos humanos universais. Vocês se lembram do primeiro quadro que eu mostrei, que existe uma ética específica para cada contexto, né, social que nós vivemos, né, que tem a ética no trabalho, a ética na religião, a ética no trânsito, enfim, aí são contextos específicos. E tem também um contexto universal, que nós mostramos que tem a ver com os direitos humanos, né? Então, nós temos aqui a questão do que é certo ou o que é errado em determinada cultura, né, ou em determinado contexto específico. Para refletirmos sobre essas questões, apresentarei a seguir alguns casos que envolvem situações polêmicas. Em comunidades rurais de países como o Iêmen, o Afeganistão, o Paquistão e a Índia, é comum que meninas de 10 anos e até mais novas sejam forçadas pela família a se casarem com homens muito mais velhos do que elas. Nessas sociedades, essa atitude dos pais não é vista como imoral, faz parte da cultura local essa prática. A ética, enquanto norma de princípios e valores que rege o comportamento moral das pessoas, permite esse tipo de ação. Para quando você tiver tempo, indico a leitura de 2 livros, A Cidade do Sol e Mulheres de Cabul. Esses 2 livros retratam essa situação. Para esta aula, você deve assistir ao documentário intitulado Abuso e Pedofilia no Islamismo. Esse documentário se encontra na unidade 3, anexado à unidade 3. Nesta imagem, veiculada numa reportagem, vemos uma mãe adolescente de 14 anos, dando banho em sua filhinha em casa, enquanto a outra filha de 2 anos brinca ao lado. Em nossa sociedade, esse tipo de comportamento moral praticado pela sociedade onde essa menina mora é visto como imoral. Isso acontece porque os princípios e valores que regem o comportamento moral da nossa sociedade são diferentes daqueles praticados nas comunidades islâmicas que adotam a prática do casamento infantil e adolescente. Essa realidade nos leva a levantarmos um questionamento. Até que ponto o governo dos países, ou as Nações Unidas, ou as ONGs que lutam pelo direito das mulheres e das crianças devem ou não interferir em questões culturais? Se existe uma diversidade de morais, não só no tempo, mas também no espaço, e não somente nas sociedades passadas, mas também nas atuais, é preciso que a ética, como teoria da moral, tenha presente um comportamento humano que varia e se diversifica ao longo do tempo. As normas de hoje, de acordo com o nosso código moral atual, parecem, em certos casos, imorais. Se, por um lado, deve-se respeitar a diversidade cultural, por outro lado, o ser humano tem o direito à vida, à liberdade, à educação, como direitos humanos universais. Olhando sob a ótica dos princípios e valores que regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as meninas não deveriam ser obrigadas a casarem-se com homens mais velhos e contra sua vontade. Vejamos o que diz o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. O que significa dizer que o homem e a mulher têm o direito de casarem-se a partir da idade núbil? A idade núbil é quando a pessoa tem idade suficiente para decidir se quer ou não se casar. O que acontece em muitas comunidades muçulmanas do Paquistão e Afeganistão é que os próprios pais dão suas filhas, ainda crianças, em casamento.
indico essa reportagem que foi veiculada em 2016 no G1 sobre uma menina de 6 anos que foi dada em casamento a um homem mais velho. Ela foi trocada por uma cabra. Na verdade, existe todo um comércio ligado a esses casamentos, porque os pais recebem dotes quando dão as filhas em casamento. E eles podem dar as filhas em casamento também para o pagamento de dívidas. Vou interromper e continuamos no próximo bloco.